Saudações a todos os meus amigos do Centro Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. É com muita satisfação que eu venho aqui mais uma vez falar com vocês, nessa oportunidade trazendo o tema Jesus, Natal e Ano Novo. Bom, para falar de Jesus, é natural nos remetermos aos evangelhos canônicos, ou seja, aos 4 evangelhos que estão contidos no Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Uma análise mais atenta desses 4 evangelhos mostra que cada um dos autores desses evangelhos escreveu uma narrativa própria, com seus próprios interesses, com as suas próprias intenções, buscando dar ênfase aos aspectos da passagem da vida de Jesus que melhor lhe convieram. Então, embora haja muitas semelhanças, sobretudo do ponto de vista moral, na mensagem dos evangelistas, há também muitas diferenças, pontos inclusive até contraditórios. Vamos pegar, por exemplo, as narrativas do nascimento de Jesus, aproveitando que o Natal é um dos assuntos que eu pretendo tratar nesse vídeo. Há 2 narrativas do nascimento de Jesus nos evangelhos. Uma no Evangelho de Mateus, outra no Evangelho de Lucas. Uma comparação entre essas 2 narrativas mostra que são 2 textos muito diferentes um do outro, que há diversos elementos que estão presentes apenas no Evangelho de Mateus e que não estão presentes no Evangelho de Lucas, e vice-versa. Há elementos que estão presentes apenas no Evangelho de Lucas e ausentes do Evangelho de Mateus. Uma análise textual rigorosa pressupõe uma análise de cada um desses textos separadamente, buscando entender a sua própria lógica, a intenção do autor, o que ele quis passar dentro do contexto do seu próprio evangelho, para podermos entender melhor o que cada uma dessas narrativas quer dizer. Mas nessa época do ano, nós costumamos fazer uma harmonização desses textos, como, aliás, de uma maneira geral, nós costumamos fazer com os textos do Evangelho em geral. Nós acabamos fazendo uma harmonização, pegando elementos das narrativas tanto de Mateus quanto de Lucas e montando uma narrativa harmônica única do nascimento de Jesus. O presépio, por exemplo, ilustra bem isso. No presépio nós vemos elementos tanto presentes no Evangelho de Mateus quanto aqueles que são exclusivos do Evangelho de Lucas. Como a minha intenção aqui não é fazer uma análise textual rigorosa, eu vou me permitir também montar aqui a minha exposição pegando elementos dos diversos evangelhos para montar esse recorte que eu escolhi sobre Jesus, tentando costurar a mensagem de Jesus com o Natal e o Ano Novo, ok? Bom, Maria era uma jovem pobre que vivia na periferia da Galileia, numa pequena aldeia chamada Nazaré. Ela era desconhecida, ela era muito simples. E um certo dia, lhe apareceu um anjo enviado por Deus que lhe disse: Maria, você é feliz, porque você carrega no ventre a esperança para a salvação do povo. Ela, Maria, tão jovem, tão simples, totalmente ignorada pelos poderosos do seu tempo, pelos governantes, pelo Império Romano, ela ficou maravilhada porque Deus se lembrou dela. Então, ela agradece a Deus, entoando um cântico de louvor ao Senhor. Tempos depois, por ocasião de um recenseamento do Império Romano, José e Maria se dirigiram à cidade de Belém.
Mas antes que lá chegassem, quando ainda estavam a caminho, Maria começa a sentir as dores do parto, sem encontrar um lugar em que eles pudessem ser hospedados. Depois de muito procurarem, acabaram sendo acolhidos finalmente numa estrebaria. E ali, entre os animais, em condições precárias, de extrema simplicidade, nasceu Jesus. Em meio ao júbilo do nascimento daquele menino, eis que magos vindos do Oriente, guiados por uma estrela, pois eles eram astrólogos, chegaram ao local onde havia nascido Jesus, trazendo-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Então, por ocasião do nascimento de Jesus, aconteceu uma inusitada e curiosa reunião, o encontro entre uma família judia e aqueles estrangeiros, aqueles magos do Oriente, que traziam uma outra cultura, uma outra religião, num congraçamento, num diálogo interreligioso, num intercâmbio cultural. Mas o rei Herodes ficou sabendo do nascimento de Jesus e, percebendo que havia sido enganado pelos magos, mandou matar todos os recém-nascidos até 2 anos de idade nas cercanias de Belém. Avisado em sonho, José fala com Maria e ambos pegam o menino Jesus, e fogem em direção ao sul, atravessando a fronteira, entrando no continente africano e se abrigando nas terras do Egito. Assim, na condição de refugiados, eles conseguem sobreviver àquele genocídio praticado pelas próprias autoridades do Império Romano. Então, como vemos, o nascimento de Jesus, o momento da sua chegada aqui ao planeta, ele é narrado de uma maneira que nos remete fatalmente àqueles mais despossuídos, àqueles mais sofridos, mais perseguidos, porque ele vai nos lembrar daquelas mães jovens pobres da periferia. Essa narrativa também vai nos lembrar da infância carente, necessitada de amparo, de proteção. Vai nos lembrar daqueles que são diferentes por serem estrangeiros, por professarem outra religião, por terem outra cultura, ou seja lá que tipo de comportamento que acaba sendo alvo dos preconceitos ainda vigentes na sociedade, preconceitos como a homofobia, como a xenofobia, como o racismo, como o machismo e tantos outros que ainda vigoram em nossa sociedade. Também nos faz lembrar das famílias de refugiados, tão sofridas, fugindo de perseguições em suas terras natais, como a família de Jesus, que só sobreviveu assim. E também nos lembra daqueles que sofrem violências de todos os tipos, inclusive da violência praticada pelas próprias autoridades, que tinham a obrigação de proteger aquelas pessoas. Então, o início da caminhada de Jesus aqui no planeta é narrado de tal forma que já nos remete a esse elemento que vai ser fundamental na sua missão, o olhar para o mais sofrido, para o mais necessitado. E como diz o próprio texto, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Então o menino cresceu e na idade adulta inicia a sua missão. O início do ministério público de Jesus é marcado pelo batismo que acontece no Rio Jordão, executado por João Batista, um profeta que anunciava um novo reino que estava próximo de se realizar. Um novo reino, um reino de Deus. Após a prisão de João Batista, o próprio Jesus passa a pregar e anunciar a proximidade desse reino e vai nos mostrar de que maneira podemos, desde já,
começar a edificar esse reino aqui na Terra. Então, no que consistia esse reino anunciado e como poderia ser possível edificar esse reino? A mensagem de Jesus, como a sua narrativa do nascimento já apontava, ela vai se direcionar àqueles mais sofridos, aos mais excluídos. Ele vai se dirigir aos enfermos, aos estropiados, aos mais pobres, aos famintos, às viúvas, aqueles que eram vistos como gente de má vida, aqueles que sofriam os preconceitos da sociedade da sua época. Ele vai confrontar o poder material que esmagava, que submetia os mais pobres, com o poder moral, o poder espiritual, que elevava a criatura aos olhos de Deus. De tal maneira que ele anunciava uma reversão total da estratificação social, dizendo que os exaltados seriam humilhados e os humilhados seriam exaltados. Os primeiros seriam os últimos, e os últimos seriam os primeiros naquele reino. Essa mensagem direcionada aos mais aflitos, aos mais sofridos, aos mais necessitados, ela fica explícita quando Jesus diz: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estava preso e fostes me ver. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então é muito claro que esse reino que Jesus promete, ele está baseado naqueles pilares fundamentais da sua doutrina: amar ao próximo como a nós mesmos e fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. A prática dessas máximas, desses princípios, tende à destruição do egoísmo e o estabelecimento da paz, da justiça, da união, da concórdia, da benevolência mútua na sociedade, o estabelecimento daquele reino que ele prometia. Portanto, podemos ver que desde o seu nascimento até o coroamento de sua missão, Jesus demonstra que veio para dar ouvidos à voz dos oprimidos, acolher os excluídos, celebrar a diversidade e estabelecer a prioridade absoluta do amor. Mas como colocar isso em prática no ano novo que se inicia, nesse contexto de pandemia que nós vivemos? Como é que a gente pode trazer essa mensagem de Jesus para os dias de hoje? Bom, além da prática do partir o pão, de doar para aquele mais necessitado um alimento, uma bolsa de mantimentos, uma roupa, ou mesmo recursos financeiros para auxiliar a essas pessoas mais pobres, mais sofridas, a se sustentar durante esse período da pandemia, há uma outra emergência, uma emergência sanitária, que nos chama também a aplicar esse ensinamento dentro desse contexto de pandemia que nós vivemos. Protegermos-nos desta pandemia, usarmos os equipamentos de proteção, utilizarmos a máscara corretamente, cobrindo o nariz e a boca, respeitarmos o distanciamento social, é uma maneira de não só protegermos a nossa própria saúde, mas também evitarmos que o vírus seja transmitido, evitarmos que o vírus circule e alcance aqueles mais vulneráveis. Portanto, como diz aqui essa ilustração, com a máscara eu protejo você e você me protege. Quando cada um faz a sua parte, vidas são salvas. Então, é uma aplicação direta do amar ao próximo como a si mesmo, de se colocar no lugar do outro. Da mesma forma, quando a vacina chegar, a vacinação não apenas protege aquele que está sendo vacinado, mas protege toda a coletividade. Vamos pensar
naqueles que não podem se vacinar, naqueles que são imunocomprometidos, daqueles que estão passando por tratamento contra o câncer, daqueles que são transplantados e, portanto, têm a sua imunidade mais frágil. Como é que eles podem ser protegidos? Eles são protegidos quando todos à sua volta estão vacinados. Então, vacinar não é proteger apenas a si mesmo, é proteger aos seus familiares, aos seus entes queridos, a todos aqueles que convivem conosco. Portanto, é proteger a coletividade. É uma obrigação de todo cidadão. E do ponto de vista moral, para nós espíritas é ainda muito mais importante, porque é uma aplicação direta daquele ensinamento de Jesus. Então, muito cuidado com essas teorias da conspiração que surgem contra as vacinas. Elas causam um desserviço, elas são contra a vida, elas provocam mortes, porque a vacina salva vidas. A vacina é o resultado do desenvolvimento da ciência. E o Espiritismo é uma doutrina progressiva, progressista, racional, que não nega a ciência, que avança junto com a ciência. Portanto, ser espírita não combina com divulgar teorias da conspiração, fake news, informações falsas a respeito das vacinas. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer em relação diretamente a nós espíritas é o raciocínio que muitos fazem assim. Mas as pessoas que estão desencarnando, se Deus permite, é porque estava no planejamento. Ninguém desencarna se não estiver no planejamento. É a vontade de Deus. Não é bem assim. Kardec já tratava dessas questões em O Evangelho segundo o Espiritismo. Separei aqui 2 trechos para a gente pensar juntos sobre esse tema. Se dividirmos em 2 partes os males da vida, uma constituída dos males que o homem não pode evitar, outra das tribulações de que ele mesmo é a causa principal, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda excede em grande número a primeira. Torna-se, pois, bastante evidente que o homem é o autor da maior parte das suas aflições, das quais se pouparia se agisse sempre com prudência e sabedoria. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 12. Ele está deixando claro que nós somos autores da maior parte das nossas aflições, que somos nós mesmos os causadores nessa existência, pelas nossas escolhas, daquilo que nos acomete. Num outro trecho ele diz assim: e todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências e remontem, passo a passo, a origem dos males que os afligem e verifiquem-se, na maior parte das vezes, não poderão dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante situação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Então, dentre essas cerca de 190 mil mortes por coronavírus que aconteceram só no Brasil, muitas poderiam ter sido evitadas se todas as regras que as autoridades da epidemiologia orientam tivessem sido observadas. Então, nesse ano que se inicia, o que eu quero deixar de recado para todos nós é: vamos pensar em quantas vidas nós podemos salvar daqui para frente. Vamos usar a máscara corretamente, cobrindo o nariz e a boca. Vamos respeitar o distanciamento social. Vamos evitar sair de casa desnecessariamente e se aglomerar desnecessariamente. Vamos celebrar a chegada da vacina. Não vamos espalhar fake news, teorias da conspiração. Muito pelo contrário, vamos respeitar a ciência. Vamos caminhar junto com a ciência, celebrando esse progresso. Quantas doenças já foram erradicadas ou controladas graças a campanhas muito bem sucedidas de vacinação no passado? A varíola foi erradicada no mundo. A poliomielite, a
paralisia infantil, quem lembra desse problema que era muito sério, ela foi extremamente controlada aqui no Brasil, graças à vacinação. O sarampo e tantas outras. Então, não vamos deixar que o negacionismo, que essas teorias da conspiração contrárias ao progresso contaminem a nossa sociedade. Precisamos do esforço de todos juntos, um esforço coletivo, cada um protegendo a si mesmo e protegendo o outro. Essa é a mensagem, ela está na raiz desse reino que Jesus vem nos propor. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro o que gostaria que o outro nos fizesse. Então, meus amigos, eu desejo a todos vocês um feliz 2021, paz e bem para todos, se cuidem, fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade.